Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar mais um vídeo. Esse vídeo dá sequência ao Pentateuco, que é o livro de Números, tá? Esse livro, na verdade, ele faz uma transição entre o livro anterior do outro vídeo, né, que a gente falou, e vai dar sequência ao livro de Deuteronômio, tá? É o livro de Números, e ele tem uma coisa muito interessante sobre o título dele. Em português, o Números, na verdade, provavelmente se deve às duas contagens que foram feitas nesses dois livros, né? No primeiro capítulo e no final do livro foram feitos dois censos, né? Na hora que o povo parte do caminho e chega na entrada da terra de Canaã. Então, acredita que esse livro se chama em português de Números por causa disso. Mas o nome em hebraico quer dizer no deserto, porque o livro basicamente se trata do caminho do Monte Sinai até chegar nas planícies de Moabe, que é onde o povo atravessa à beira do rio do Jordão para chegar na Terra Prometida. Então, pegando esse censo geográfico, a gente consegue dividir esse número em três blocos, esse livro, desculpa, de números. De 1 ao 10 é quando o povo está no Sinai, tá? De 11 a 25 quando está no caminho, e de 26 a 36 quando o povo chega na planície de Moabe e recebe o livro de Deuteronômio para dar sequência ao livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, como eu falei para vocês. Então, vou fazer um resumo rápido desse livro, tá? Na verdade, se eu fosse resumir esse livro, eu falaria que é um livro de transição do povo, uma transição de identidade, quando o povo abandona a escravidão para chegar na Terra Prometida. E a gente vou dividir alguns blocos rapidinhos para fazer o resumo. Do capítulo 1 ao 4 é a organização, é o censo, né? A contagem do pessoal e a organização do acampamento. Do capítulo 5 a 6 é instrução para manter o acampamento puro, tá? Do 7 ao 9, celebração da Páscoa, comemorações, tá? O capítulo 11, ele é muito importante, tá? É quando começam as murmurações e eles começam a sentir o peso do deserto, da população, e por conta disso, Deus nomeia 70 anciões para ajudar Moisés, tá? Então essa parte é muito interessante, tá? E o capítulo 13 a 14 também é muito importante esse detalhe, porque é nesse capítulo que a viagem é alongada para 40 anos. Por quê? Moisés envia 12 homens à Terra Prometida, tá? Para espiar a Terra Prometida, e desses 12, 10 colocam dificuldade, falando que eles são como gafanhotos, que eles vão ser esmagados, e apenas Josué e Caleb voltam com uma visão de fé, falando que Deus é conosco. Mas o povo só ouve os 10 homens, então todo mundo começa a ficar pessimista, fala com medo, e por conta disso, Deus determinou que essa geração não ia chegar até a Terra Prometida, só os filhos dele. Então essa parte ela é muito importante a gente ler com atenção, tá? O próximo capítulo, a próxima sequência é 16, é onde começa uma nova rebelião, tá? E a terra se abre, tá? E essas pessoas começaram essa rebelião, elas morrem. E por conta dessa rebelião, no capítulo 17, Deus manda pegar todo mundo, Moisés manda todo mundo pegar a vara, uma de cada tribo, e a vara de Arão floresce. E Deus mostra aí que quem é responsável pelo sacerdócio são os levitas, é a tribo de Arão. Inclusive, essa vara florida, ela vai ficar dentro, depois, lá do tabernáculo, tá? Desculpa. Junto com o maná, com esses pertences, dentro da Arca da Aliança, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. No capítulo 20 também é muito importante, tá? E é por isso que Moisés e Arão não vão entrar na Terra Prometida, que é o capítulo 20, porque Deus manda Moisés falar com a rocha para sair água e ele perde a paciência e fere a rocha. Tá? No capítulo 21 é um dos símbolos mais importantes do Antigo Testamento, uma contra-referência de João, capítulo 3, 14, 15, e Jesus fala assim: o Filho do Homem será levantado para que todos que creem nele tenham a vida salva, que se salvem, né? O que quer dizer isso aí? Tem uma crise, tá? O povo despreza o maná e Deus manda serpentes venenosas, mas mata um monte de gente. Só que Deus instrui Moisés a pegar uma serpente de bronze e pendurar numa haste. Isso vira um símbolo importante do poder de Deus. E fazendo essa contra-referência, né? Que
o Filho do Homem fala que todos que creem nele, né, dando a referência, na verdade, da crucificação, né, dele pendurado, que todos que creem nele vão ser salvos. Olha que interessante, capítulo 21. Por isso que é importante ter atenção no livro de Números, tem muita coisa interessante, tá? O capítulo 25, como eu falei para vocês, que o terceiro bloco, eles estão chegando na planície de Moabe, tá? Os judeus ficam seduzidos pelos moabitas e começam a adorar Baal. E o que isso revela? Revela que o deserto é perigoso também pelo que o nosso coração entrega. Então é muito importante isso aí. Capítulo 26 tem a nova contagem que eu falei para vocês. Capítulo 27, Moisés passa a liderança para Josué. E no capítulo 34 a 36, começa a ver a divisão dos povos, dos territórios. Então isso é muito importante. E nesse final é onde eles recebem o livro de Deuteronômio, para dar sequência ali no entorno, nas planícies de Moabe, para depois entrar na Terra Prometida, que já é o livro de Josué. Gente, eu espero que tenha ficado fácil para vocês. Eu tentei simplificar o máximo possível. Agradeço por ficar até aqui comigo no vídeo. Curte, compartilha, ativa o sininho e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.